cultuam conosco e no momento de ouvir a palavra de Deus, vão ouvir conforme a sua compreensão. Romanos, capítulo 6, verso 5. Vamos ler todos juntos essa passagem, irmãos? Porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. Mais uma vez. Porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. Senhor, que nós possamos provar desta unidade espiritual que a Tua palavra nos diz aqui, nesta noite, Senhor, neste culto, neste momento de entrega e de recepção da Sua palavra. Que seja o Senhor em nós, a nos dar a compreensão e a capacidade de falar de verdades tão sublimes. Tenha misericórdia de nós, do nosso frágil e limitado entendimento. E assiste-nos, ó Deus, com o Teu Espírito. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o pastor Charles Sheldon, em 1896, escreveu um livro. E esse livro se tornou um best-seller. Dizem que já são mais de 50 milhões de títulos, de exemplares vendidos deste título do pastor. Até hoje esse livro continua sendo vendido. O nome dele original era Nos Seus Passos, mas em português ele é conhecido pelo título Em Seus Passos, O que Faria Jesus. E esse livro, de maneira incrível, se tornou o livro mais vendido depois da Bíblia, na época em que o pastor Sheldon faleceu, por ocasião, ele coincidiu que foi na Segunda Guerra Mundial, naqueles anos ali difíceis, na Amazon. Esse livro hoje ainda está na lista dos 100 livros mais vendidos na área de crescimento espiritual e espiritualidade. E a história é bem simples. O pastor encontra com uma pessoa muito necessitada, aquilo mexe com ele, e ele desafia a igreja, então, para que durante um ano, sempre que eles fossem tomar uma decisão ou fazer alguma coisa, eles se perguntassem, eles refletissem, em meus passos, o que Jesus faria? E procurassem, então, agir de acordo com essa reflexão. E a partir dessa pergunta e desse compromisso feito, há uma grande revolução na igreja, na cidade, especialmente no que diz respeito a boas obras e atenção aos necessitados. Nos anos 90, mais recentemente, esse livro voltou à tona. E eu me lembro quando eu era o pastor da UPA aqui, no comecinho dos anos 2000, que nós usávamos uma fitinha preta como essa aqui, essa é do grupo de oração da igreja. Mas era uma outra que tinha 4 letras, WWJD, What would Jesus do? A pergunta do livro, né? E nossa galerinha da UPA, vários deles usavam esta pulseirinha. Só que neste reavivamento, vamos dizer assim, da obra de Sheldon, o enfoque não foi tanto em boas obras na área social, e sim na questão ética dos jovens contra o mundanismo. Então, quando o jovem fosse fazer algo no mundo, que eles pensassem bem, o que Jesus faria no meu lugar. A história é muito interessante, o impacto é surpreendente, e o resumo do livro, então, faça como Jesus, viva como Jesus. Muito bom, mas será que tem alguma coisa faltando aqui? Tem, meus irmãos, algo faltando de muito importante no enredo dessa história. Claro que ele também não quis escrever um tratado teológico, não quis abordar todas as nuances da vida cristã, mas algo essencial estava faltando na história que eu acabo de resumir aqui para os irmãos. E o que está faltando, meus irmãos, é que, da maneira como Sheldon apresentou o seu enredo, a sua história, fica parecendo que a vida cristã se resume a isso, a imitar Jesus, que é isso que é esperado de nós. Então, nós precisamos imitar Jesus. E aí acaba resultando esse tipo de abordagem, de certo modo, reducionista, a uma questão de heroísmo cristão. Então, vamos lá, força, bravura, vamos lá que nós precisamos ser como Jesus. E isso aqui, meus irmãos, é perigoso, porque acaba que nos desafia
a sermos uma versão melhorada de nós mesmos. Nós temos que ser pessoas melhores, nós temos que eliminar os nossos defeitos, aprimorar as nossas qualidades e nos esforçarmos mais, sermos como Jesus. E alguns mais piedosos vão até dizer, e conte com o Espírito Santo para te ajudar nisso. Mas é isso que é esperado de nós. Meus irmãos, isso acaba sendo um exemplo de moralismo cristão, piedoso, mas ainda moralismo cristão, que não vai à essência do Evangelho de Jesus Cristo. Os escritores do Novo Testamento, quando tratavam da moral cristã, eles não faziam isso, ou não ensinavam as suas ovelhas com base no princípio da imitação de Cristo, mas sim com base no princípio da habitação de Cristo em nós. E há uma grande diferença nisso, meus irmãos. É porque nós estamos unidos a Jesus, revestidos de Cristo, porque Ele habita em nós, porque nós somos batizados em Cristo, porque nós permanecemos em Cristo e Cristo permanece em nós. Só assim e só por isso é que nós podemos imitar a Cristo. Tentar imitar a Cristo sem nos valermos desta habitação de Jesus em nós, sem nos valermos desta união de Cristo conosco, é moralismo cristão. E há uma grande diferença prática disso, meus irmãos. Se nós pudermos compreender estas verdades de maneira bíblica, isso vai impactar quem nós somos, isso vai impactar como nós vivemos a vida cristã, e nós certamente teremos mais êxito na nossa busca por imitar o Senhor Jesus Cristo. E é assim que nós chegamos, então, meus irmãos, a Romanos 6. Romanos 6, pelo menos esses primeiros 14 versículos, eles tratam de dois temas relacionados com esta Páscoa de 2022. Romanos 6 traz aqui algumas expressões muito típicas do que a Páscoa celebra. Em apenas 14 versículos, por cerca de 16 vezes, aparecem termos como crucificação, morte e sepultamento. Já por outras 10 vezes nós temos aqui ressurreição e vida, tudo a ver com a Páscoa, morte, ressurreição de Jesus Cristo. Mas também nessa passagem há muito que é abordado aqui sobre essa questão da ética cristã, da vida cristã, e termos como, por exemplo, pecado, iniquidade, paixões, em 14 versículos aparecem 11 vezes. Isso não é por acaso, irmãos, não é numerologia de jeito nenhum, e nem gostar de números pelos números, mas há uma ênfase, está pulando nos nossos olhos aqui, quando você olha para esses 14 primeiros versículos, de que há uma ênfase na questão da ética, de como lidar com o pecado, como lidar com aquilo que desagrada a Deus. Já por outro lado, por cerca de 7 vezes é tratado de novidade de vida, viver para Deus, vivos para Deus, viver com Cristo, oferecer-se a Deus, que é o contraponto a uma vida entregue ao pecado, escravizada pelo pecado. Pois bem, no versículo 5, que nós lemos 2 vezes aqui juntos, no começo desta mensagem, o versículo 5 é como se fosse a dobradiça, em torno do qual esses temas estão girando. E eu convido você para ler mais uma vez comigo. Eu espero que esse versículo te acompanhe para o resto da sua vida. Vamos lá? Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Esta passagem bíblica gira em torno desse texto. E a mensagem dessa noite também gira em torno dessa dobradiça, desse eixo que a palavra de Deus nos apresenta. Porque aqui, meus irmãos, nesta passagem, há um tema da mais alta importância para a vida cristã. Eu espero que o Senhor possa falar ao seu coração através deste versículo e deste tema. Um tema vital para a nossa vida de santidade, um tema vital para a nossa vida de santificação e crescimento espiritual. E esse tema, mais uma vez, ele vai ser percebido também por uma série de palavras que se repetem aqui nestes 14 versículos, são palavras que apontam para a nossa união com Cristo. Por exemplo, em Cristo Jesus, vai aparecer 2 vezes, no verso 3 e no 11. E um parênteses, você sabia que o apóstolo Paulo usa essa expressão, em Cristo,
33 vezes nas suas cartas todas, no Novo Testamento. É uma expressão predileta do apóstolo Paulo. Não porque ele gostava dela gratuitamente, mas pela importância, pelo que ela nos traz, pelo que ela nos ensina. Também no capítulo 6 aqui nós vamos encontrar expressões como com ele, se referindo a Cristo, 4 vezes, com Cristo, e depois, e no versículo em particular que nós estamos falando unidos, explicitamente uma vez, implicitamente uma segunda vez. Portanto, juntando tudo isso, meus irmãos, nós temos Romanos 6, especialmente no verso 5, abordando a nossa união com Cristo e as implicações disso, a partir da morte e ressurreição de Cristo, para a nossa vida diária, para o nosso crescimento espiritual. Os estudiosos entendem, meus irmãos, que esta doutrina da união do crente com Cristo é o centro da doutrina cristã da salvação. E, infelizmente, nós pastores, nós professores de escola dominical, temos abordado muito pouco esse tema. Se é tão importante assim, porque falamos tão pouco. Um dos autores que nós estivemos estudando, ele diz que esta é a grande joia da coroa da graça de Deus, que tem estado eclipsada nos últimos séculos. Não é questão de agora. Por muitos e muitos anos, esse tema tem sido relegado a um segundo plano. Mas o que é a nossa união com Cristo, então? Vamos começar por aqui, meus irmãos. A nossa união com Cristo, nós chamamos na teologia esta união de uma união mística. A palavra mística, misticismo, ela não é muito bem-vinda nos nossos dias, né? Nós temos cidades místicas por aqui, esotéricas, então traz uma conotação muito negativa. Mas a palavra mística tem também o seu uso positivo, pois se refere a algo que não é natural, se refere a algo que é espiritual, que é sobrenatural, que é surpreendente, que é misterioso, que é difícil até de se explicar. É algo que Deus faz, não é algo que o homem consegue produzir. E não se trata, meus irmãos, de um mero conceito, um mero conceito a respeito da nossa comunhão com Jesus Cristo. Na verdade, esta expressão, essa doutrina, união com Cristo, poderíamos resumi-la na seguinte frase: nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Você pode repetir isso comigo? Eu gostaria muito que isso ficasse gravado. Se você fosse embora para sua casa com isso, martelando aí. Vamos lá? Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Nós vamos repetir isso algumas vezes aqui hoje à noite. Meus irmãos, esta união com Jesus não é a mesma coisa que ter uma amizade com Jesus, como você tem uma amizade com um amigo seu, da igreja, do trabalho, ou mesmo aquela amizade da família. É diferente, porque, embora amigos uns dos outros, o amigo está ali, e eu estou aqui. Não há uma união essencial de um amigo com o outro. Há uma união de afetos, há uma união de respeito, de carinho, mas ele é ele e eu sou eu. Com Jesus é diferente. A nossa amizade com Cristo nos torna um com Ele. É diferente, meus irmãos, é sobrenatural isso, o que a palavra de Deus está nos dizendo. É uma unidade espiritual, mas verdadeira, íntima, com o Senhor Jesus, de Jesus conosco e da nossa parte para com Jesus. Todo pecador, para que ele possa receber as bênçãos da Páscoa, as bênçãos da morte e da ressurreição de Jesus. E hoje pela manhã, o pastor Marcos Alexandre pregou sobre 6 benefícios, 6 bênçãos da ressurreição de Cristo. Ninguém recebe nenhuma dessas bênçãos, como paz, alegria, um chamado missionário e as outras que foram mencionadas. Ninguém recebe nenhuma dessas e nenhuma das outras bênçãos da morte e ressurreição de Cristo se não estiver unido a Cristo, misteriosamente, sobrenaturalmente e espiritualmente. O pecador precisa estar unido a Cristo, por meio de uma aliança com Jesus, recebendo o batismo com o Espírito Santo, que é a obra de Deus no nosso coração, transformando a nossa vida.
no verso de número 3, eu convido a sua atenção, em Romanos 6,3, nós temos essa indicação da importância do batismo espiritual para que nós possamos ser unidos com Cristo. Leiamos juntos o verso 3, ele está projetado. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. E eu leio o comecinho do verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Aqui está dizendo, meus irmãos, que quando somos batizados, não o batismo com água, o batismo com água ele simboliza o batismo com o Espírito Santo. Jesus disse, aliás, foi João Batista quem disse a respeito de Jesus: eu vos tenho batizado com água. Ele, Jesus, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Quando Jesus nos batiza com o Espírito Santo, na nossa conversão, neste momento, meus irmãos, nós somos unidos a Cristo. Nós passamos a estar num íntimo relacionamento com o Senhor. É uma obra que o Espírito Santo faz no nosso coração. E algumas analogias para a gente tentar entender isso. Jesus usou várias delas. Por exemplo, um ramo que é enxertado na videira. Simples, não é, meus irmãos? Até aqui, talvez eu estivesse falando e você estivesse pensando, está um pouco abstrato, pastor. Agora materializou. Nós éramos ramos que não fazíamos parte da videira. Jesus, então, por sua morte e ressurreição, nos conectou com Ele. E agora nós fazemos parte de Jesus. E Jesus faz parte da nossa vida. Outro exemplo que a Bíblia usa é o exemplo de um corpo. Jesus é o cabeça. Nós somos os diversos membros do corpo de Cristo, mas é um corpo só, e nós estamos unidos a Jesus, como uma cabeça está unida ao corpo, e o corpo está unido à cabeça. Tranquilo, meus irmãos? É disso que a palavra nos ensina, fala sobre a nossa união com Jesus. E poderíamos usar também o casamento como mais uma metáfora, autorizada pelo Espírito Santo, na carta de Efésios, quando o apóstolo fala do relacionamento do marido com a esposa, chega uma hora que ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Quando um homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Isto é uma analogia, é um paralelo, é uma parábola da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Ela é íntima, ela é pessoal, nós nos tornamos um com o Senhor Jesus. Antes da gente prosseguir, eu queria então perguntar a você que me ouve aqui no nosso local de cultos, irmãos que nos acompanham também de casa, você já foi unido a Cristo? Isso para você é uma coisa bem resolvida, tranquila, você entende isso, é sua experiência pessoal. Você já foi batizado com o Espírito Santo de Deus, você percebe a presença do Espírito Santo no seu coração e na sua vida. Que tipo de você é hoje? Você em si mesmo ou você em Cristo e Cristo em você? Só existem dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que são você em si mesmo e aqueles que são você em Cristo e Cristo em você. Você já fez uma aliança com Cristo perpétua para toda a sua vida. Você já foi batizado interiormente pelo Espírito Santo de Deus. O que nós vamos fazer agora, meus irmãos, agora sim, indo diretamente ao versículo 5, é pensarmos então nas implicações práticas, nas transformações que Deus faz em nós, a partir da nossa união com Jesus Cristo. O que acontece quando alguém é unido a Cristo desta maneira que nós aqui descrevemos com base na palavra de Deus? A nossa união com Cristo, ela é transformadora. E alguns milagres acontecem, milagres porque são obra de Deus, nenhum homem conseguiria fazer isso acontecer, resultam da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. O primeiro milagre que eu gostaria de trazer para os irmãos, ele é bem óbvio no texto. Seu velho homem foi crucificado com Cristo, a partir do momento em que você se uniu a Jesus. Não é isso que está escrito aqui? Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E o apóstolo, ele vai mencionar essa ideia
em diversos outros versículos. Se você tiver com a sua Bíblia aberta ou com a ajuda da projeção, por exemplo, no verso 2, esta mesma ideia está repetida no final do verso 2. Lá está dizendo que como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Morremos para o quê, irmãos? Para o pecado. Também no verso de número 3, diz que nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fala de morte aqui. No verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. O verso 5 nós já vimos. No verso 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. No verso 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. No verso 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você viu a repetição da mesma ideia colocada em outras palavras? Quando nós somos unidos a Cristo, o pecado original que nos dominava, do qual nós éramos escravos, e o pecado original é a nossa rebelião contra Deus, é o nosso desejo de sermos o próprio Deus de nossas próprias vidas, é a nossa rebelião de não querermos ouvir a vontade ou a lei de Deus, mas estabelecemos nossa própria lei e o nosso próprio modo de viver. Nós éramos escravos disso, isso nos destruía, mas quando nós somos unidos a Cristo, nós somos libertados deste domínio do pecado, desta prisão espiritual em que nós vivíamos. E a palavra de Deus, como lemos, nos diz que foi pelo batismo de Cristo, com o Espírito Santo, que nos uniu a Jesus. E esse batismo cristão, meus irmãos, ele é fatal para o velho homem. Ele faz o velho homem morrer, porque, na verdade, Cristo, quando morreu, o nosso velho homem foi crucificado com ele. Isso não é uma teoria, isso não é uma doutrina meramente, isso é um fato espiritual, um fato histórico. A questão, meus irmãos, é que o pecado, ele escraviza o pecador. E todos nós aqui sabemos o que é ser escravo do pecado. Todos nós aqui sabemos como é difícil, muitas vezes, nós abrirmos mão de pecados na nossa vida. Coisas que nos fazem mal, que fazem mal aos outros. E a gente diz que nunca mais vai fazer, e estamos lá de novo fazendo as mesmas coisas. Qual é a solução para esse poder maligno que o pecado dentro de nós tem sobre nós? Duas alternativas. Número 1, plano A, o pecado tem que ser morto. Se a gente matar o pecado, nós estamos livres dele. O problema é que a palavra de Deus nos ensina que o pecado só morre dentro de nós quando nós morremos em Cristo e somos recebidos na presença de Deus, ou quando Cristo voltar. Então eu creio que nenhum de nós aqui vai passar por isso tão cedo, né? Pelo menos da morte. A volta de Cristo, quanto mais rápido for, melhor. Então o plano A, ele não vai funcionar. O pecado dentro de mim, dentro de você, não será morto por essa via, da morte física ou da volta de Jesus. Morte física para quem já está unido a Cristo, porque quem não está unido a Cristo não será liberto do pecado com a morte, pelo contrário, será eternamente prisioneiro, escravo do seu pecado, e a coisa vai ser bem feia. Plano B, se o pecado não pode morrer, então que tal se nós morrermos para o pecado? Se nós somos escravos desse senhorio, se a gente morrer, o senhorio não pode fazer mais nada contra nós. Não é? Imagine, numa senzala, vários escravos, tinha lá um escravo que vivia apanhando o seu senhorio, e ele morreu de tanto apanhar, e pronto, agora não vai mais apanhar, vai ser enterrado e morreu. Pois é isso que Cristo fez conosco na cruz, meus irmãos. Nós somos nosso velho homem, a palavra de Deus diz, está aqui em Romanos 6, que ele foi crucificado com Cristo, que ele foi morto com Cristo, que ele foi sepultado com Cristo. Isso significa, meus irmãos, que este princípio escravizante que existe dentro de todo pecador foi quebrado para aqueles que estão unidos a Jesus Cristo. Significa que nós não somos mais escravos do pecado,
se estamos unidos a Jesus Cristo. Significa que o pecado não tem mais poder sobre nós, se nós estamos unidos a Jesus Cristo. Então, se você é um desses que está aí quebrando cabeça, sofrendo, destruindo a sua vida por causa da prisão dos seus próprios pecados, se una a Jesus Cristo, clame por Jesus, porque aqueles que se unem com Jesus, a palavra de Deus nos diz que nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Se você receber esse batismo do Espírito Santo, se tornando uma nova criatura, o poder do mal interior será quebrado pelo poder de Jesus Cristo. Meus irmãos, o que Cristo fez, ou o que Cristo faz com o seu povo, é uma reprodução daquilo que Ele passou na cruz. Ele nos inclui nisso. Jesus, quando Ele morreu na cruz, aos olhos de Deus, nós estávamos lá. Meus irmãos, isso aqui é um artigo de fé. Você crê nisso? Porque se você achar que isso é só uma doutrina, que isso é só uma teoria, você vai continuar carregando culpa pelos seus pecados, você vai continuar sendo escravo dos seus pecados. Eu vou repetir, quando Jesus morreu na cruz, aos olhos de Deus, nós estávamos lá, os eleitos de Deus por quem Cristo morreu. E para Deus isso foi o suficiente. Para Deus significa que nós já recebemos o justo castigo pelos nossos pecados, não nas nossas próprias costas, mas sobre os ombros de Jesus, que carregou os pecados do seu povo sobre aquela cruz. Normalmente a gente para por aqui, irmãos, na compreensão de que quando Cristo morreu, os nossos pecados foram pagos porque Ele levou sobre si na cruz. Mas há uma verdade, meus irmãos, que a união com Cristo nos leva além e que muitas vezes tem passado desapercebida para nós. A morte de Cristo não é apenas substitutiva. A morte de Cristo, eu vou usar uma palavra totalmente fora do contexto atual, ela é inclusiva. Não no sentido politicamente correto dos nossos dias, mas ela é inclusiva no sentido de que nós fomos incluídos na morte e também na ressurreição de Jesus Cristo. Significa que nós morremos para o pecado, que algo foi quebrado. Graças a Deus por isso, graças a Cristo por isso, quanto ao poder que o pecado exercia sobre nós. E aqui então, meus irmãos, nós temos um grande desafio. O próprio texto bíblico nos indica no verso 6. O desafio está aqui. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. E eu chamo a atenção para o verbo no gerúndio aqui, sabendo. Você sabe disso? Você entende isso? Você crê nisso? Essa é a doutrina bíblica, de como o ser humano se liberta da maldade do seu coração, sabendo isso, que seu velho homem foi crucificado com Jesus. Mas chama a sua atenção também para o verso de número 11, que diz, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado. Além de saber, é preciso crer com convicção, e se considerar, se a palavra de Deus está dizendo que quando Cristo morreu, eu estava ali representado, eu morri, meu velho homem morreu por causa da obra de Jesus Cristo, eu vou crer nisso. Eu não vou aceitar que eu seja um escravo do pecado nos dias de hoje, se eu já estou unido a Jesus Cristo. A verdade, então, meus irmãos, é que há um milagre divino acontecendo na alma do crente. E esse milagre é a transformação da sua identidade. O velho homem foi crucificado com Cristo. Por quê, meus irmãos? Para que nós pudéssemos ser libertados do pecado. E por que isso aconteceu? Vocês vão repetir comigo. Porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Vamos lá? Porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Quais são suas fraquezas particulares? Onde é que o calo aperta aí? Quais são os pecados que eu e você lidamos com maior dificuldade? Típicas do nosso velho homem. Hoje você está sendo apresentado aqui, ou reapresentado, a certidão de óbito do seu velho homem. Amém, meus queridos? Mas a palavra de Deus nos fala de um segundo milagre,
E o primeiro é que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E o segundo milagre é que o seu novo homem nasceu graças à ressurreição de Jesus Cristo. Você nasceu de novo porque Cristo ressuscitou. Esta é a sua ressurreição com Cristo. Esta é a nossa ressurreição com Cristo, que começa com um novo nascimento da alma e que será consumada e concluída na ressurreição do nosso corpo. A ressurreição de Jesus, ela aponta para a ressurreição do crente por inteiro, da alma e do corpo. Agora da alma, pelo novo nascimento, e em breve nós esperamos pela ressurreição também do nosso corpo. De volta ao verso 5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quem já foi batizado espiritualmente com o Espírito Santo de Deus, neste momento, exato momento em que isso aconteceu, nossos pecados foram perdoados pelo Senhor e nós somos feitos novas criaturas. Nós ressuscitamos. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele está morto nos seus delitos e pecados. E pelas muitas misericórdias do Senhor, nós recebemos vida. Para quem estava morto e agora tem vida, isso é ressurreição e é uma referência ao nosso novo nascimento. Eu cito também uma passagem bíblica, fora do texto aqui, de 1 Pedro 1,3, que nos diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, fez de nós novas criaturas, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, até ele, que não tinha pecado, ressuscitou diferente. As pessoas não reconheciam Jesus, não reconheceram no jardim, não reconheceram no caminho para a cidade de Emaús, não reconheceram lá no cenáculo onde estavam reunidos, trancafiados lá dentro daquele aposento, e acharam que ele era um fantasma. Jesus estava diferente. Ele inclusive estava num lugar e de repente já não estava mais ali, ele mudou. A ressurreição de Jesus mudou Jesus. E olha que ele não tinha pecado. E o texto que nós temos diante de nós diz que foi pela glória do Pai, foi pelo poder de Deus que essa mudança e essa transformação em Jesus aconteceu. E é pela glória do Pai, pelo poder de Deus, que nós também somos ressuscitados, somos transformados e somos feitos novas criaturas. Não muda a aparência, até que muda um pouquinho, porque o coração alegre formoseia o rosto, fica mais bonito. Mas a aparência é basicamente a mesma. Não muda o CPF, não muda o endereço, mas já não é mais você como você era antes. Agora você é uma nova criatura. E você agora pode, assim, fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, coisa que antes a gente não queria e a gente sequer conseguia. A grande troca é essa, meus irmãos, que está no cerne do Evangelho. Jesus assume os nossos pecados e morre por nós, e Ele troca, nos dando então da sua vida e a capacidade de vivermos de acordo com a vontade de Deus. E aqui, meus irmãos, nós temos que aprender uma coisa muito importante. Isso aqui, se eu conseguisse trazer isso para os irmãos com a fidelidade, os irmãos guardarem no coração, o que Deus espera de nós quando faz de nós novas criaturas, não é que você se esforce mais para melhorar suas qualidades e para tirar os seus defeitos. Não é isso. O que Deus espera e quer fazer em nós é que Jesus viva em você, que a bondade de Jesus se manifeste, que o amor de Jesus se manifeste com seu marido, com a sua esposa, que a sua generosidade, que a generosidade de Jesus se manifeste através de você. É Cristo vivendo em você. Paulo disse isso: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2:20. Meus irmãos, porque pensar diferente disso é moralismo cristão, meus irmãos. Não vamos a lugar nenhum com isso. É por isso que a gente ainda guarda ressentimento e amargura no coração contra determinadas pessoas. É porque nós estamos tentando ser generosos, ser misericordiosos com a nossa própria capacidade, não vamos conseguir nunca. É por isso que nós ainda guardamos pecados dentro do nosso coração, dos quais nós não nos libertamos, apesar do nosso velho homem já ter sido morto na cruz.
é porque nós ainda estamos tentando, pela via do moralismo cristão, ser pessoas melhores. E não adianta dizer que o Espírito Santo vai te ajudar, não é isso, é mais do que isso. É Cristo quem vai viver em você, sob a ação do Espírito Santo dentro de você. É diferente, meus irmãos. Vai muito mais na raiz e de maneira muito mais profunda no nosso coração. Este é o segundo milagre que Deus faz em nós, quando nós nos unimos a Cristo. Morre o velho homem e nasce um novo homem. O novo homem aqui, meus irmãos, é o termo bíblico que não se restringe, obviamente, ao sexo masculino, mas está falando aqui de humanidade, de nova natureza. Uma natureza agora controlada pelo Espírito Santo de Deus. Meus queridos, nós, por estarmos unidos a Cristo, podemos ter e teremos essa experiência de sermos feitos novas criaturas. O nosso desempenho ético, a nossa moral, não pode estar baseado na nossa força e no nosso esforço, mas sim na presença de Cristo em nós. Se você saísse daqui com isso muito claro no seu coração, Jesus está aí com você, aí dentro, você está em Cristo, Cristo está em você. Imagine o potencial que isso traz para muitas coisas, são muitas as implicações. Eu estou me atendo aqui a uma delas, que é a questão da santidade, da santificação, do crescimento espiritual. Mas é porque Jesus está aí dentro de você. Se você já é uma nova criatura, é que o Pai te ama do mesmo jeito que o ama, porque quando Ele olha para você, Ele vê o Filho dEle, apesar de nós. É porque Jesus está aí dentro de você, e dentro de mim, dentro de nós, é que funciona essa comunhão entre nós. Nós participamos do mesmo Espírito, nós estamos todos, aqueles que já nasceram de novo, unidos em Cristo. Isso nos dá uma identidade, nos dá um senso de corpo, de família. Mas vamos ficar aqui então no nosso foco principal, que é o da nossa vida de santificação. Este é o segundo milagre que Deus faz na vida do crente, que já nasceu de novo. Sai o velho homem e surge um novo homem. E por quê, meus irmãos? Porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Vamos repetir? Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. E eu quero terminar com o último milagre, e aqui eu vou ser bem sucinto. O terceiro milagre que nós encontramos nesta passagem bíblica, em várias outras da palavra de Deus, é que, por causa da nossa união com Cristo, o novo homem vive agora uma nova vida. Porque a gente podia ser uma nova criatura, né? Morreu o velho homem, temos agora um novo homem, mas e daí? Como é que fica na prática? Pois na prática, meus irmãos, toda essa passagem, que nós não temos tempo para expô-la com mais detalhes, surge por causa de uma pergunta. O que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja abundante, já que nós somos salvos pela graça, e uma vez salvos para sempre, então tudo bem se a gente fizer o que a gente bem entender. E a resposta de Paulo é a seguinte: como? Você está doido? Nós não somos mais a mesma pessoa, morreu o velho homem, nasceu um novo homem. Então, sabe o que você vai fazer agora? Ele vai dizer do verso 11 em diante: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, vivos para Deus, não reine o pecado na sua vida, os seus membros do seu corpo que você usava como instrumentos para o mal, use-os como um bom instrumento, para ser um canal de bênção, para essa alma renovada, nascida de novo, que Cristo fez na sua vida. Eu queria terminar então falando deste terceiro milagre com algumas aplicações, meus irmãos. Uma nova vida, uma nova criatura, ela agora, como um novo homem, vive uma nova vida. Como é que isso funciona na prática? Não basta você e eu pararmos de mentir, caluniar e falar mal das pessoas. Nós podemos fazer isso. Podemos parar de fazer essas coisas se estamos unidos a Cristo, porque o nosso velho homem já morreu. Dá para quebrar esse mau hábito, esse vício, esse prazer de falar mal dos outros. Nós podemos abandonar isso, porque o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Mas não basta isso. Tem que morrer o velho homem e tem que vir à tona aquilo que é próprio da nova criatura. E nesse caso,
é preciso falar de uma maneira misericordiosa e verdadeira, manifestando essa novidade de vida, manifestando a misericórdia de Jesus dentro de nós, porque nós não somos misericordiosos em absoluto, nós somos muito cruéis, muito implacáveis com o erro dos outros, mas porque Cristo vive em nós, a misericórdia dele pode vir à tona. Essa é uma forma de nós colocarmos, de vivenciarmos essa nova vida de alguém que agora já se uniu a Cristo. Por exemplo, outro exemplo, não basta a gente dar um basta na avareza, no amor ao dinheiro, no consumismo. Você pode fazer isso, porque a pecaminosidade do seu coração, se você está unido a Cristo, já foi destruída, já foi quebrada. O seu coração, essa maldade do seu coração, do meu coração, foi crucificada com Cristo. Você pode abandonar esse tipo de valores e de conduta, mas não basta ficar por aí, você deve ir adiante, é preciso começar a deixar Jesus de dentro de você te ensinar a generosidade para com os necessitados, porque não quanto às ofertas, quanto à fidelidade nos dízimos, isso vem de Jesus, não vem de nós. Uma outra área muito sensível, meus irmãos, também, que é importante a gente não terminar essa mensagem sem deixar de mencioná-la, é que você pode agora conter a ira e a agressividade do seu coração, se você está unido a Cristo, porque o seu velho homem morreu. Mas não basta simplesmente refrear esses ímpetos assassinos que nós temos dentro do coração, é preciso agora também agir e reagir de uma maneira diferente. Não apenas porque o Espírito Santo vai te ajudar, mas não, é que a mansidão de Cristo você deve aprender agora a dar vazão à mansidão, à gentileza de Jesus que vive em você. E por último, uma última aplicação, poderíamos fazer infinitas aqui, meus irmãos, mas você agora pode dizer não à lascívia e à imoralidade sexual. Afinal, seu velho homem perdeu o direito e a força para escravizar você, se você está unido a Cristo. Mas você deve ir além, porque aquele que se entrega à imoralidade, à lascívia, está em busca de prazer. Então, no lugar desse prazer maligno, indevido, que você busque o prazer maior, o prazer de ter um relacionamento com Deus, de ser amigo de Deus, que é quebrado quando nós nos entregamos ao pecado. E por que você faria isso? Porque esse é o maior desejo que existe no coração de alguém em que Cristo está presente, alguém que está unido a Jesus Cristo. Meus irmãos, nessa Páscoa 2022, celebremos a nossa união sobrenatural com Jesus. Por quê? Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Última vez, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe.